É. Ontem estava aqui o secretário Mário Frias. Aí na hora de apresentar o sujeito, vocês estão aqui com o Fábio Farias. Assim, porra, tudo a ver, né? Nem o mesmo ministério. Boa noite, Leandro. Como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Max. É uma Boa honra. noite. É uma honra estar aqui com meus professores. Então vamos lá, vamos começar. É um sonho até. Então vamos lá. O Bruno continua com a gente, tá, pessoal? Só pra... É. É porque ele tá Boa preparando noite. ali. Tá ajeitando ali, mas já vai Isso. aparecer. O Bruno já tá de volta aqui já. Vamos lá. Bom, Olavo tem razão. Qual que é a sua relação com o Olavo de Carvalho? Bom, há muitos anos, né, saindo da escuridão aí, proposta por todo estamento em que nós vivemos aqui no Brasil. Na época, assim, 2011 mais ou menos, eu tentava buscar uma saída, a internet era meio lenta, a gente não tinha muitos recursos de pesquisa, mas eu era muito incisivo, né, em já explicar a teoria das tesouras e o que acontecia no Brasil, né, a divisão entre PSDB e PT. E um colega meu, eu explicando para ele, né, como que a gente deveria votar em 2014, já que o meu candidato ideal não pôde vir naquela época, que era o Jair Bolsonaro, ele foi impedido de vir. Ele falou, cara, você tem que conhecer o Olavo de Carvalho, cara. Tipo assim, ele se rendeu, aí eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei, meu amigo, aí juntou meu pensamento bolsonarista com o olavista. E no YouTube eu assisti quase todas as aulas dele. Alguns livros eu consegui ler com paciência, né? Que é uma leitura robusta. Eu sempre revezo os livros do Olavo com outros. Uhum. Perfeito. Aí, o que acontece? O slogan. Como eu queria tornar o Bolsonaro conhecido e o Olavo de Carvalho conhecido, eu elaborei essa camisa que eu chamo de mega opressora. E as pessoas sempre perguntam, né? Pô, o Olavo tem razão? Tem, sim. Tem razão. Tá certo. O pessoal tá perguntando aqui o que o Roger do Traje Rigor tá fazendo na terça livre. Eu queria ter só o QI dele. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá então. Ó, nesse ano nós tivemos aí uma demonstração do quanto um prefeito mal intencionado consegue atrapalhar a vida do cidadão. Tá certo? Eu queria saber de você. Se você já fosse prefeito esse ano, que atitude você tomaria em relação à questão aí do Covid, da pressão para fazer fechamento? Você fecharia comércio, não fecharia comércio? Fazeria lockdown? Como é que seria? Quero saber isso de você. Porque até porque, né, existe a chance grande nego tentar emplacar uma história de segunda onda depois das eleições. Exato, exatamente. Né? Então a gente tem que estar preparado nisso, né? Quero ouvir de você. Ítalo, eu sigo sempre o pensamento, estou sempre lendo, né? E sigo sempre o pensamento politicamente do Trump e do Bolsonaro. E nas minhas redes sociais, quem quiser pesquisar pode olhar. Eu já lá em fevereiro eu já falava da cloroquina, falava da importância da economia primeiro a economia, aí a gente vê, espera. O Brasil, não sei se vocês vão lembrar, a gente estava no verão e o vírus chinês foi lançado no norte da Itália, onde tinha uma taxa de idosos muito alta, vitimou muitas pessoas e a gente pôde estudar, a gente tinha tempo para estudar o fenômeno. A gente aqui estava no verão e poderíamos aguardar tranquilamente. Inclusive o presidente pediu, né, para que a gente evitasse o carnaval, para ver o que estava acontecendo, etc. Bom, a minha posição já desde aquela época de não fechamento, nunca, né? Essa palavra gatilho esquerdista, isolamento, não existe. Todos sabemos que em ambientes fechados o vírus da gripe ele se propaga muito com uma força muito maior, que devemos praticar atividades físicas, estar ao ar livre, vitamina D, etc. E à medida que o tempo foi passando, né, Bolsonaro tinha razão, Trump tinha razão, a gente está vendo aí que só serviu para quê? Na prática, para quebrar a economia. Os amigos da corte de cada município, né, os empresários neoliberais, deram aquele salto de qualidade em detrimento da quebradeira do pequeno comerciante e da economia local. Na minha cidade eu pude observar um fato interessante.
os donos de restaurantes, padarias e supermercados, eles também são os presidentes do sindicato patronal. Elogiaram o isolamento total em carta. Porra. E o rodízio de CPF proposto pelo gestor, né? Ele usa essa palavra, o gestor local. E ali a gente vê claramente o empresário neoliberal no segundo estágio do liberalismo, que é usar a lei para massacrar o pequeno, se locupletando do vírus chinês. E aí, realmente, no primeiro dia fechou tudo. No segundo, opa, supermercado é essencial, né? Aí abriu. Opa, posto de gasolina é essencial, né? Pô, abriu. Assim que funciona. Abrir as lojas americanas. Lojas americanas é essencial. Porque vender o que lá? Vender comida, né? Vender alimento. Então, aí eu falei só, então é o seguinte, você que tem uma loja de roupa, né? Você bota uns Kit Kat, umas balas, né? Umas guloseimas aí perto do caixa pra vender e fala que você tá vendendo alimento também e passa a abrir, ué. Aí se tiver roupa lá dentro pra comprar, né? É um a mais, né? É um a mais, né? Mas, vamos todo mundo vender comida agora, né? Não importa o que seja, né? De fato, né? Você usa a máquina estatal para massacrar a concorrência. Isso aí é um termo que em economia, né, a gente chama de regulação capturada. Você pode pesquisar, bota no Google aí esse termo. Regulação capturada é um conceito que se usa muito, principalmente na escola austríaca, né? Que é justamente isso, né? É o capitalista, né? O sujeito, né? Que é dono aí de algum negócio, né? Ele usa da regulação para ferir o adversário. Ainda que ele perca aparentemente ali, ele está ferindo mais o pequeno do que o dele, né? Porque o grande, ele pode se dar o luxo, né? Se dar o trabalho de fazer pagar um pouco mais de imposto, né? Isso aí o grande ele pode fazer, mas o outro quebra. Ficar 3 anos aí confortavelmente isolado, como a do Magazine Luiza, né? Pois é. Ela disse que aguentava 3 anos tranquila, né? Pois é, ela aguenta 3 anos. Ela com certeza. Ela tem gordura pra queimar, sem perdão do trocadilho aí. Mas ela pode ficar 3 anos ali, hibernando, né? Como um urso. O seu Zé da padaria não consegue, filho. Se ficar uma semana parado, semana seguinte começa a faltar coisa. Exato. Essa é a realidade, né? Então é realmente complicado, realmente complicado. Como é que está a situação política lá em Teresópolis? Como é que está agora atualmente a distribuição assim política? Hoje, assim, consegui emplacar no meio da velha política, que é muito parecido com tudo que ocorre no Brasil inteiro. O corte eu acho que é 1980, quando há a anistia ampla, total e restrita dos terroristas. Uhum. O Brasil é muito bem obrigado, né? Assim, faltava, lógico, um pouquinho de ideologia de direita, né? Tinha muita tecnocracia, mas as coisas eram feitas de forma honesta. A população tinha um tamanho X, tinham determinados hospitais, né? A infraestrutura era bem cuidada e meu município não era diferente. Quando há essa ruptura, sai o tecnocrata, entra só à esquerda e se viram sozinhos, como o professor Olavo explica. E no meu município, grupos de fora tomaram conta do município, ratearam tudo e etc. 35 anos depois, eu consegui o milagre de emplacar uma candidatura de direita. E hoje os 2 blocos se dividiram, alguns ex-prefeitos para um lado, alguns ex-deputados para o outro, né, dessa época das trevas. E ali eu tô ali no meio, ali. A candidatura de direita tá dividida assim. A extrema esquerda sempre bate ponto, eles são pragmáticos, né? As trevas são prudentes, vocês falaram aqui no início. E tá interessante. O seu partido é o Avante. Avante. E eu sempre tenho preocupação muito com o partido começar depois a tolir, né, a pessoa, né? Eles estão aí tranquilos de ter um candidato conservador de direita? Como é que tá?
Olha, dentro do partido. aí eu vou ter que contar até um pouquinho da história. O que acontece? Em 2018 fui o deputado estadual mais votado da minha cidade. Venci toda a velha política, só no gogó, sola de sapato, Que legal. ao estilo do professor. E comecei a coletar as assinaturas para a Aliança pelo Brasil. Coletei 500 assinaturas de cartório. As pessoas iam ao cartório. Impressionante. Eu fazia os movimentos de rua e era o responsável. Eu tenho a procuração do Aliança para coletar nos cartórios e entregar. E quando o Aliança não saiu, né, no primeiro momento eu fiquei assim, mas depois eu pensei, eu acho que é um pouquinho de prudência. Eu recebi alguns convites de outros partidos. Aquelas conversas, né, normais. Uhum. Vem ser vice, vem ser secretário, etc. E não, senão eu ia deixar de existir. Aliás, acabava o motivo da minha existência. Sem nada contra as pessoas, mas Sim. estou levantando essa bandeira da ideologia de direita. E aí, através de um colega aqui do Rio de Janeiro, o Romeu e a Ediane, um abraço aí para vocês, o presidente do Avante estadual, ele me ligou. Olhando, sou o Vinícius Cordeiro, não sei o que, eu não consegui falar, né? O carioca fala muito rápido, né? Isso, o partido é seu. Eu falei, peraí. Beleza. Aí no dia seguinte, mandou mensagem. No outro mandou mensagem. No outro mandou mensagem. Aí eu falei, quer saber? Avante. E realmente, não pediram nada. Partido meu, eu acho que já é a mudança na política local. A gente sabe como que funcionava. Os caciques rateiam os partidos, cada um fica com 5 partidos, né? Várias nominatas, e ganha quem tem mais dinheiro, né? É a propaganda, quem faz mais propaganda, em nome de Joseph Goebbels. E o que aconteceu, eu tenho o partido na mão, escolhi, aí eu falei, caramba, e agora? Um partido. Como que eu escolhi a nominata de vereadores? Lá são 29 candidatos. Eu mandei uma mensagem no Zap. Se você é teresopolitano, bolsonarista, Deus, Pátria e Família, não tem cargo, nunca teve mandato, quer vir para a missão de salvar o Brasil, dá um joinha. E aí, ali apareceram alguns, aí na rua, eu passava na rua, o pessoal, Leandro, é o Avante, o Aliança vai ter mais um tempinho para sair, etc. E o presidente do partido, eu tive uma conversa com ele aqui no Rio de Janeiro, e ele foi bem claro, ele falou, Leandro, olha, o Avante é um partido de centro, tem um município do Rio que é extrema esquerda, e lá em Teresópolis é direita bolsonarista, eu sei. Ele falou, eu sou de centro. Eu achei interessante, eu acho que é uma mutação. Entendi. Ocorreu uma mutação aí, não sei se momentânea. A política da boa vizinhança, né? Na verdade, na Constituição Socialista de 88, eles criam vários partidos de esquerda. Eu imagino o seguinte, que na época eles pensaram, a Constituinte era toda deles, eles usaram o imaginário do brasileiro da época. Sim. Eu tenho vários times de futebol para torcer, eu tenho várias escolas de samba, e eu vou ter 30 partidos, olha quanta democracia. E a gente viveu esse período, e acredito que hoje há uma mutação pós o fenômeno Bolsonaro. Na minha concepção. Sim. Existe uma coisa chamada janela de Overton, Exato. né? Sim. Você vai expandir. E de fato, isso que você está Exatamente. fazendo, né, dentro do Avante é muito interessante, porque eu vivo falando o seguinte: não adianta nada a direita querer fazer um partido se ela não tem condições de tomar um partido primeiro, né? Se você tiver condições de estar presente num partido, né, Bruno? Você não consegue, você vai formar um partido e vai entregar para os outros, né? Exato. Exatamente. Não pense vocês que se a direita não tiver condições de tomar um partido, fazendo aliança, o nego vai deixar em paz. O nego vai começar... Gente, eu lembro muito bem, em 2018, depois que o Bolsonaro ganhou, houve uma conferência estadual do PT no Rio de Janeiro. Sabe qual que foi a orientação? Filiem-se ao PSL. Uau. Filiem-se ao PSL. Essa foi a orientação do PT do Rio de Janeiro. Óbvio que por debaixo dos panos, etc. Não foi uma resolução oficial ali, Sim. né? Mas a orientação para a militância foi filiem-se ao PSL. Entendeu? Essa foi... Então assim, não duvidem que a mesma coisa vai acontecer com a aliança. O nego vai chegar, vai ser pessoal do PT, pessoal do PSOL,
vai dizer, filiem-se à aliança. Tomem esse negócio aí e começa a criar problemas pros caras lá dentro. Isso é fatal que vai acontecer, gente. Isso não tem como evitar. O que dá pra evitar é o seguinte, dá pra evitar que eles ganhem. Né? Eles vão tentar entrar. Não adianta dizer, não há mecanismo, né? Que o cara que é de esquerda, o cara não tem isso na testa dele que ele é de esquerda, né? Alguns têm, né? Mas para outros não dá pra você perceber que o cara é de esquerda, né? O cara pode acontecer, né? Enfim, dele entrar, mas como é que você vai lidar com isso? Você precisa ter força, né? E quando eu digo força, é organização. São pessoas que conseguem, né, se articular entre si, né? Tem essa consciência, né? Tem esse domínio dessa técnica de militância para conseguir contrapor uma coisa dessa. Então não adianta nada vocês fazerem, podem fazer 1000 partidos, vocês vão perder 1001 se vocês não tiverem organização. Perfeito. Aconteceu um fato interessante. Lembra naquela primeira manifestação dos antifas em Copacabana? Eu observei um cara que ele vinha lá de uma avenida ali distante, caminhando, ficava no meio observando. Eu fiquei olhando ele. Ele pegou a mesma avenida, sumiu e entrou numa esquina rápido e trocou de camisa. Ele estava com uma camisa do Brasil. Olha aí. No meio da gente ali. E em São Paulo parece que teve um fato parecido aí. Parece que um cara do PT seria o presidente do PSL lá. Lembra disso? Lembro. Pois é. Isso acontece muito. Eles fazem muito isso. É muito fácil para eles fazerem isso, né? Muito fácil realmente para eles fazerem isso. Por quê? Porque o cara que vive pela mentira, né? Porque, qual que é a dificuldade do cara mentir que é de direita? Né? Sim. Coisa que o anjo mais sabe fazer. Eu tô usando muita analogia teológica aqui, né? A coisa que o anjo mais sabe fazer é fingir que é um anjo de luz. Exatamente. É o que ele mais sabe fazer, né? Eu tenho uma pergunta pro Leandro aqui. Isso. Diga. Olha só. Boa noite, Leandro. Boa noite. Primeiramente, meus parabéns aí pela tua iniciativa, né? Sempre é difícil a gente abdicar da própria vida pessoal, sempre em prol de um país melhor. E eu quero te fazer uma pergunta, porque vai muito de encontro aos perigos que os conservadores enfrentam dentro das instituições. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou daqui do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos um caso aqui em Caxias do Sul de um prefeito que era apoiador do presidente Bolsonaro, que era o Daniel Guerra, que sempre foi persona muito não cara para o establishment aqui de Caxias do Sul, e ele tomou um impeachment, né, baseado num fato falso, né? Ele estava fazendo uma construção numa praça e tal, né, e no final das contas inventaram que ele tinha proibido a famosa... um evento muito famoso em Caxias do Sul, que era a bênção dos capuchinhos, a bênção de Natal dos capuchinhos. E isso era uma mentira, tanto é que ele só moveu essa bênção para dentro da catedral. No final das contas, ele foi empichado, foi caçado, né, e até hoje simplesmente desapareceu. Eu quero te perguntar mais relacionado à governabilidade. Todo conservador ele vai ter problemas com o establishment político, seja aqueles que já estão dentro do sistema, sejam aqueles que sejam da esquerda, sejam aqueles que têm interesses que a gente não permaneça, porque o conservadorismo é a tentativa do povo no poder. Eu quero saber quais são os teus planos para evitar que isso aconteça. Eu estou preparado, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Já pensei sobre isso. E, assim, o plano de governo, eu que escrevi, com a ajuda do pessoal do IBCOM. Um abraço aí pro Rodrigo, pessoal lá. Eu acho que na esfera municipal eu não vou ter, lógico, a dificuldade monstruosa que o nosso presidente tem aí em Brasília. Por quê? Porque ali o povo está próximo. E eu vou usar de todos os artifícios para esse povo ficar feliz, prosperando, livre para trabalhar, para orar pelo seu Deus, para buscar a felicidade, de acordo com a Constituição americana, né? E tendo o povo ali prosperando e próximo,
um povo altamente conservador lá da minha cidade, onde o Bolsonaro teve 73,6% dos votos. Eu já tenho um trabalho aí de 8 anos de divulgação do pensamento de direita. Acredito que eu vou conseguir eu vou conseguir prosperar. Acredito muito nisso, nessa proximidade com o povo, com a população local. Muito bem. Se for vontade de Deus, né? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, pessoal, nós conversamos aqui então com o Leandro Neves, candidato a prefeito por Teresópolis. Leandro, muito obrigado por sua presença com a gente. Uma honra, professor. Uma honra, professor. Deus abençoe o Terça Livre. Amém. Né, o maior portal de direita aí do Brasil, pioneiros. Eu me gabo de ser pioneiro em coisas pequenininhas, né? Mas vocês realmente, né? Assim, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Terça Livre, eu acho que a gente rompeu o véu aí. Vamos ver se Perfeito. Deus continua abençoando. Obrigado, gente. Com certeza, amém. Valeu. Então é isso. Bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, né, Ítalo? Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Sai daí não.